Muito bem, mais uma vez estamos aqui reunidos para que a gente possa fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, As Leis Morais, e o capítulo 5, que nós estamos tratando hoje, é da Lei de Conservação. Como ele é um pouco extenso, nós vamos quebrar em duas partes. Parte agora e parte na semana que vem, né? na próxima segunda-feira. Hoje é dia 17, na próxima, dia 24. Né? Então, nós vamos, nesse momento, começando pela nossa... deixa eu tirar aqui só uma coisinha, só para que eu possa melhorar a minha condição aqui. Pronto. Nós estamos na questão 702. De vez em quando a gente lembra, né, quando que a gente avançou nesse livro, né? O Livro dos Espíritos, e nós estamos nessa questão 702, quando o total é 1018, 1019 questões, normalmente 1019. E então nós já avançamos bastante. E aprendemos muito já. E o livro 3º, ele trata das leis morais, e agora a lei da conservação. Então ele começa com o item instinto de conservação. Quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 702, o instinto de conservação é uma lei da natureza? Kardec está sempre preocupado com isso, para que ele pudesse compilar de forma adequada as perguntas, né, e respostas. Então, ele tem sempre essa preocupação de explorar bem o tema, e nesse caso específico, ele quer saber quais são as leis da natureza. E aí, ele pergunta se o instinto de conservação, esse da gente se manter vivo, de querer prolongar o máximo possível a nossa existência física, né? Já que a existência espiritual, ela é ilimitada, ou seja, ela é eterna, nós não morremos. Mas, no que diz respeito à nossa existência aqui, nessa experiência reencarnatória, isso sim tem um tempo, né? Desde o momento que a gente nasce para a vida material e desencarna, ou seja, morre para a vida material, morre o corpo, né? Aí, quando Kardec pergunta, é uma lei da natureza o instinto de conservação? Os espíritos dizem, sim, sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Em alguns é puramente mecânico, para outros é racional. Quando ele fala mecânico, ele está falando dos instintos. Então, os animais se defendem para se manter vivo. Eles brigam entre si, né, quando há essa necessidade, para que um permaneça vivo. Por quê? Para justamente dar prolongamento nessa experiência de estar ali, nesse momento, de estar aqui presente, né, nesse plano. E quando os espíritos falam que qualquer que seja o grau da sua inteligência, ou seja, todos os seres vivos, então, desde o mais inferior, em termos de inteligência, até o homem, todos possuem um instinto de conservação, todos nós. Se eu fizer uma pergunta agora, falar, alguém daqui gostaria de morrer agora? Quem gostaria, levante a mão. Eu tenho quase certeza de que ninguém ia fazer isso. Por quê? Porque se tivesse assim uma ameaça, a gente naturalmente que ia se defender, ou ia correr, ou ia se proteger, porque é um instinto nosso, é alguma coisa que nós temos conosco, né? E aí Kardec pergunta, na questão 703, com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Para que serve isso? Por que nós temos isso? Aí os espíritos dizem, porque todos precisam contribuir para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso, ou seja, por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Então, é uma necessidade nossa viver, porque nós estamos aqui por algum motivo, uma experiência que nós estamos tendo, uma experiência reencarnatória, falando dos homens, porque agora essa pergunta nos leva a falar da raça humana, né? Então, nós temos a necessidade de viver. A gente vem para cá para aproveitar o máximo possível da experiência. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Por isso nós estamos aqui, para nos aperfeiçoar,
Então, todas as vicissitudes, todas as oportunidades, tudo o que acontece para a gente são oportunidades para que a gente se aperfeiçoe, né? E eles o sentem instintivamente, esse o instinto de conservação, né? Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então é normal na gente. A gente nem fica pensando nisso. Nós temos esse desejo de se manter vivo, né? De se manter dentro da experiência do aprendizado, né? Então, o instinto de conservação é isso, desde do mais simples até o mais inteligente, né? Quando está aqui no plano material, ele tem essa necessidade de se autopreservar, de se conservar vivo, né? Por isso, instinto de conservação. Aí no tema, no item 2, meios de conservação. Como é que nos é dado os meios para que a gente possa atender esse primeiro ponto, que é o instinto de conservação? Então, quais são os meios? Kardec pergunta, tendo dado ao homem a necessidade de viver, né? Então, isso Deus nos deu essa necessidade, né? Deus lhe facultou os meios de consegui-lo em todos os tempos, ou seja, desde que pôs o primeiro homem aqui, o primeiro homem que eu digo assim, né? Quando ele passa a evoluir e tal, isso falando só do homem, né? Mas como ele falou anteriormente, os Espíritos falaram, todos os seres vivos. Então, desde o começo, sempre foi assim, sempre teve meio dos seres se permanecerem vivos, né? Aí os Espíritos dizem, certo, e se o homem não encontra todos os meios, é que não os compreende. Então, o que Deus nos faculta? A inteligência, para que a gente possa encontrar os meios. E se a gente não encontra, é porque a gente não compreende, não está tendo, naquele momento, a capacidade de superar as necessidades e encontrar os meios de sobrevivência, né? Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Então, Deus oferece para a gente os meios para que a gente possa se manter vivo, porque é uma necessidade do homem viver, né? Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário, isso é importante, ó, vou até ler de novo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos, a terra nos favorece, nos dá a oportunidade de ter aquilo que precisamos para que nós nos conservemos vivos. Então, nós temos essa capacidade e a Terra nos dá isso. Por muito tempo, eu pensava que o plano espiritual ele era muito mais tecnológico do que natural, né? Do que ter a natureza. Hoje, eu tenho uma ideia de que o mundo espiritual ele tem a tecnologia necessária para ajudar algumas coisas. Por exemplo, locomoção, né? Outra coisa, para fazer algum tratamento médico, então tem tecnologia para isso, né? Coisas desse tipo, né? Vamos falar só desses dois aí. Então não precisa de muito, a tecnologia é para aquilo que realmente é útil, aquilo que é necessário. Eles não têm, por exemplo, sei lá, vou chutar aí, tá, um grampeador, né? Por que teria um grampeador? Não sei se tem, se não tem, mas eu estou dizendo assim, as coisas que hoje passaríamos muito bem sem existir, sem ter. Então, seria muito necessário para a gente aqui equipamentos que pudessem facilitar a cura de doenças, né? Então, que seria o mesmo que tem lá. Seria muito importante que nós tivéssemos meio de locomoção rápido, tudo, para poder nos deslocarmos, para poder
fazer as coisas aqui. Então, mesma coisa. São coisas úteis, coisas importantes. Agora, existe muita coisa que a gente poderia passar muito bem sem, né? Então, eu não fui talvez muito feliz aí de falar do grampeador, mas alguém pode pensar em muita coisa que pode passar muito bem sem, né? Basta a gente pensar um pouquinho, né? Então, tem que haver uma diferença entre o que é útil e o que é supérfluo. Então, o que é necessário e o que não é necessário, né? Aí, a questão 705. Por que a terra nem sempre produz o bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí, a resposta é muito interessante. Olha, o homem a despreza por ingratidão. Então, ou seja, a terra pode produzir sim, mas o homem nem sempre se utiliza dos recursos necessários para que ela seja fértil, né? Então, o homem a despreza por ingratidão e, no entanto, a terra continua sendo uma excelente mãe. Além disso, ele ainda acusa a natureza por sua própria imperícia ou desleixo. Então, é muito mais fácil culpar a terra improdutiva do que nós transformarmos a terra improdutiva. Nós sabemos que existem nações que tiram colheitas enormes do meio do deserto. No meio do deserto, sim. Então, onde parece que é só areia e pedra, eles conseguem tirar muita coisa, né, desse local. Se o que produz não é o bastante para todas as necessidades, é porque emprega no dispensável o que deveria utilizar no necessário. Então, é buscar obter da terra aquilo que está mais assim para preencher nossas paixões, nossas necessidades imediatas, do que alguma coisa que tenha muito mais utilidade. Ele dá um exemplo. Observem o árabe no deserto. Encontra sempre com o que viver, porque não cria necessidades artificiais. Nós somos mestres nisso, em criar necessidades artificiais. A gente, durante essa pandemia, a gente tem visto o que realmente é importante e o que não é. Muitas coisas a gente refletiu a respeito. Será que eu poderia viver sem isso? Qual que é a necessidade disso? Ou tal coisa realmente é muito necessária e não estou tendo, né? Porém, quando a metade da produção é desperdiçada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de não encontrar nada em seguida, porque ele que está promovendo isso, né? E terá razão de se queixar por estar desprovido quando chega a época da carência. Na verdade, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe regrar na sua vida. Eu tive esses dias num supermercado bom, fui lá no supermercado, esses de 99 cents, né? E aí eu fiquei observando a prateleira, aquele monte de coisa, tudo colorida, aqueles plásticos, tudo aquilo lá, e eu fiquei, assim, nem estava pensando nessa lição que a gente está estudando. E eu comecei a observar dali o que realmente era importante para mim, o que eu compraria naquele momento. E olha, teve muita coisa que eu percebi que eu não precisaria comprar naquele momento, né? Tem coisas, sim, que eu precisava. Eu fui lá por causa de um motivo. E fui e acabei nem encontrando, né, o que eu queria. Mas eu observei que tinha muita coisa que não precisaria. Pelo menos agora não estou precisando. E sei que consumindo aquilo poderia vir mais, ter uma consequência por trás disso. E eu fiquei imaginando, né? Quando que a gente vai ter o critério, a responsabilidade de fazer as coisas? Mais para frente nós vamos ver, nós vamos poder entrar nesse assunto, mas eu vou antecipar já. Tem hoje as empresas, elas estão muito mais humanizadas. Pode não ser tanto assim, né? Por exemplo, algumas pessoas não compram produtos de que foi feito em países pobres que usaram praticamente mão de obra escrava, né?
Então, uma atitude, assim, de coerência, de lógica, de honestidade, de justiça, né? Então, onde há muita exploração, onde há uma exploração do meio ambiente, onde é altamente poluente aquilo que se produz, as pessoas hoje já pensam de não comprar aquilo. Então, é uma transformação que nós estamos passando e, com certeza, vai resultar numa mudança radical. Mas, claro, tudo ao longo do tempo. Então, coisas do tipo, aquele momento que eu olhei nas prateleiras e vi o que eu precisava, o que eu não precisava, outros de não comprar de empresas que utilizam mão de obra escrava ou que agredem a natureza, ou os animais, enfim. Então, já é um indício de que nós estamos caminhando para algo mais justo, mais coerente, de respeito a tudo. Então, esse meios de conservação nós temos que ter, é algo que Deus promoveu para a gente, facultou para a gente, né, as oportunidades, tudo, mas temos que sempre pensar de forma racional as nossas necessidades versus a consequência de a gente se manter tendo essas necessidades supridas, né? Então, voltando a lembrar que as leis naturais ou as leis de Deus que nos levam à felicidade, então vamos associar com isso, para que a gente seja feliz, feliz de verdade. Será que a gente não tem que pensar também na continuidade da fertilidade, da preservação e tudo mais do meio ambiente? Será que a gente explorar ao máximo o meio, nós estamos realmente nos conservando ou nos conservando de maneira justa? Então, é desse comportamento que os espíritos falam há 60 e poucos anos atrás. 164 anos atrás. Né? O homem a despreza por ingratidão. Despreza quem? A Terra, o planeta, né? Porque, na verdade, ele está falando da Terra como um todo, né? Aí, o que é justamente Kardec fala, mas peraí, quando está falando dos bens da Terra, nós estamos falando só dos bens, os produtos do solo, quando a gente planta e retira do solo. Aí ele fala, o solo é a fonte primordial, é a primeira, de onde emanam todos os recursos, pois, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Portanto, por bens da terra, se deve entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, tudo que ele pode tirar da terra. O primeiro passo, né, qualquer que seja a coisa, vamos falar, por exemplo, vou fazer uma roupa de algodão. Então, vem da terra o algodão, né, porque ele é plantado, né, aquela planta, e que depois dá algodão, ele é beneficiado e vira tecido, né? Agora eu preciso de uma cadeira de madeira. Então vem a terra, de onde sai a árvore, e ela é transformada depois aquela madeira na cadeira. Agora eu preciso fazer uma cadeira de plástico. Então eu vou lá no petróleo, que está na terra, que quando ele fala que onde a gente tudo que a gente pode gozar do mundo, extrair do mundo. Então vai lá, retira o petróleo, faz o beneficiamento dessa separação de tudo, tira o plástico e faz a cadeira. Então, e assim por diante. Então, todos os recursos que ele está falando. Então, não é só do solo em si. O solo é primário, mas tem muita coisa, tem minérios, tem o petróleo e tantas outras coisas, né? Os metais e tal, e aí pode beneficiar, né? Se alguém tiver qualquer coisa, por favor, interrompa e fale, tá bom? Senão eu vou seguindo. Como eu falei, esse é um capítulo um pouquinho extenso, né? E aqui a gente está dividindo em duas partes. Mesmo metade, ele é um pouco extenso. A questão 707. Para certos indivíduos, é frequente faltarem os meios de subsistência, mesmo quando cercados de abundância? Quer dizer, é uma afirmação, né? Então, que mesmo no meio, né, da abundância, tem gente que falta meio subsistência. A que se deve atribuir isso?
E aí, de novo, os espíritos recorrem à resposta, dão a resposta de que é o homem que não aproveita. Olha só, ao egoísmo, então aqui se deve atribuir isso, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem fazer. E, além disso, frequentemente, devem a si mesmos. Então, nós somos os responsáveis por isso. Se está faltando, somos os responsáveis. Se a gente está abusando, somos responsáveis. Busquem e acharão. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com moleza, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muitas vezes são simples meios de que se utiliza a providência para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Nós já vamos ver a questão 534, mas vamos discutir essa resposta. Dizem que o Thomas Edison, para ele poder descobrir a lâmpada, né, como é que ela funcionaria, e que até pouco tempo atrás, porque agora a gente está mudando para LED, né? Mas anteriormente era de filamento. Para ele chegar naquilo, ele fez centenas de experiências. Tanto que diziam que... ele falou, pô, por que você insistiu tanto em fazer isso, né? E você errou tanto? Ele falou, porque eu sabia, a cada experiência frustrada, eu sabia que era uma forma diferente de não fazer a lâmpada. Então, ele estava eliminando as maneiras para poder construir uma lâmpada, né? E isso é o que dizem os espíritos. É preciso procurá-lo com ardor, com perseverança, sem desânimo. E os obstáculos têm que ser ultrapassados, né? Porque são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, assim como Thomas Edison, que teve centenas de experiências, aí, quase 1 milhar, né, de experiências para fazer a lâmpada, para inventar a lâmpada, para descobrir o funcionamento da lâmpada, que perdurou até os dias, agora, esses últimos dias, aí, pouco antes, né, ele realmente insistiu, ele persistiu naquilo, ele perseverou naquilo. Então, os homens, eles mesmo em meio à abundância, e que estão lá morrendo à míngua, né? Não conseguem, tem que ter esse tipo de comportamento. Então, é disso que os espíritos estão falando, de poder perseverar nessa atitude de buscar a solução, né? A questão que ele fala assim, dá uma olhada na questão 534. A questão 534 é aquela do livro segundo que fala do mundo espírita, ou dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E essa especificamente fala da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, vamos associar com isso que nós acabamos de ver na questão anterior, né? A questão dos espíritos, né, que Kardec faz para os espíritos será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Quer dizer, os espíritos podem segurar a gente para a gente não descobrir alguma coisa? Aí os espíritos falam, olha, algumas vezes isso é feito da ação dos espíritos. Sim, mas algumas vezes. Agora, muito mais frequentemente, muito mais vezes, porém, é que vocês andam errados na elaboração e na execução dos seus projetos. Então, o livro dos Espíritos, ou a obra de Kardec, né, os 5 livros das obras básicas, né, do Espiritismo, eles sempre estão amarrados uma coisa com outra. Então, nesse que nós estamos estudando, né, que está tratando da lei de conservação, um pouco mais atrás, 200 perguntas para trás, já foi citado alguma coisa que pode ser explicado agora nessa lei, no estudo dessa lei. Então, o homem, porque olha a tendência nossa, é culpar alguém, né? Então, nesse caso, é o espírito que não está deixando, ele que está colocando obstáculo aí para que eu não possa
executar meus projetos, quando, na verdade, é ele que não está sendo competente para isso. E olha, vai mais longe. Muitos influem que não devem seguir. Os espíritos não têm nenhuma culpa dos seus insucessos. Vocês mesmos são os seus próprios maus gênios. Então, nós é que não estamos fazendo a coisa correta para que a gente possa chegar a bom termo de uma solução para um problema que a gente tem. Aí Kardec fala, né, faz um comentário, né, nesse meio de conservação. Se a civilização multiplica as necessidades, olha que interessante, multiplica as necessidades. Não estamos falando multiplica as soluções. Nós vamos cada vez mais buscando coisas e coisas, né? Também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso admitir que ainda resta muito a fazer sobre esse aspecto. Então, olha quanta coisa, a partir das nossas necessidades, vão dando para nós oportunidades de conseguir os meios de sobrevivência. Olha quantos trabalhos existe, a diversidade de trabalhos que tem, para que as pessoas sejam empregadas e remuneradas, para que elas possam se conservar, para que elas possam sobreviver. Então, as necessidades geram oportunidades de trabalho. Quando a civilização terminar sua obra, quando ela ficar no ponto, né, ninguém poderá queixar-se de que lhe falta o necessário, senão por sua própria culpa. Quando nós tivermos uma sociedade justa, trabalhando bem, com oportunidades para todo mundo, sem que haja uma preocupação de exploração do próximo, para obtenção de mais e mais e mais, né? Então, quando tiver oportunidade, tiver tudo muito bem, assim, caminhando, aquele que não quiser trabalhar, a culpa é dele. Aquele que se achar incompetente ou não quiser não buscar os meios de conservação dele, é problema dele. Ele que está atrás disso. Porque numa sociedade mais avançada, do ponto de vista moral, do ponto de vista de justiça, vai ter trabalho, oportunidade para todo mundo. E sempre voltada para a conservação, para a melhoria, para a busca de ser justo com tudo, com o meio, com as pessoas. Então, vai haver essa justiça distribuída, né? A infelicidade para muitos decorre de enveredarem por um caminho que não é aquele que a natureza traçou. É então que falta inteligência para terem êxito. Então, nós precisamos ir a favor da corrente da natureza e não contra ela, e não buscando prejudicá-la, né? Então, isso que Kardec está falando. Há lugar ao sol para todos, mas com a condição que cada um, ou de cada um, ter o seu, e não o dos outros. Ou seja, eu tenho meu lugar ao sol, eu não preciso pegar mais um lugar de alguém. É isso que ele quer dizer ali, nesse comentário, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa distribuição justa. E eu não estou falando nada político, não tem nada no meio disso, não. É atitude, né? Porque, como ele fala, há lugar ao sol para todos. E no futuro haverá mais ainda, principalmente quando a gente respeitar o lugar ao sol de outro. A natureza não pode ser responsável pelos vícios de organização social e nem pelas consequências da ambição e do orgulho. Então, o problema não é a natureza, o problema somos nós. A natureza funciona tudo direitinho. Como a gente explora ela, vamos a favor dela. E aí sim. Agora, se a gente é ambicioso e começa a dilapidar esse patrimônio, que é nosso, enquanto a gente estiver aqui. Aliás, nem é isso, nem é patrimônio nosso, é algo que nos é emprestado, é algo que serve para a nossa conservação, para o nosso uso,
né? Como ele falou, para tudo que nós gozamos na Terra, né? Entretanto, seria preciso ser cego para não reconhecer o progresso que se realizou sob esse aspecto entre os povos mais avançados, né? Então, houve um progresso, isso é nítido, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não param de fazer para o melhoramento da condição material dos homens e, apesar do contínuo aumento das populações, a insuficiência da produção está atenuada em grande parte, pelo menos. Então, olha que interessante, né? Essa filantropia que ele fala é essa entrega para as pessoas, ajuda mútua, né? Um ajudar o outro, né? E também a ciência, isso faz com que as necessidades sejam solucionadas, sejam atendidas, né? E mesmo com uma população crescente em níveis muito mais acelerados, né, do que já foi um dia, as coisas estão, de uma forma ou de outra, estão sendo equilibradas. Então, está tendo para todo mundo, né? Agora, é claro que ele fala, se há egoísmo, se há ambição, se esse tipo de coisa, aí não vai ter para todo mundo mesmo. Por isso, essa fome de um lado e excesso do outro, né? Os anos mais calamitosos hoje têm de comparável aos de antigamente. Os anos mais calamitosos hoje nada têm de comparável aos de antigamente. A higiene pública, esse elemento tão essencial para o bem-estar e a saúde, desconhecida de nossos pais, é agora objeto de cuidados especiais. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Então, todo esse cuidado, essa higiene, que um dia lá atrás não havia, hoje existe. E nada melhor do que uma pandemia para mostrar para a gente a importância do contato, né? Da transmissão de doenças. Então, hoje nós temos muito mais conhecimento disso. Então, o que antes acontecia não é nada comparado, né? Comparativamente, né? Antes e agora, né? E, como ele falou, o infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Então, tem solução para isso. Mas está na mão dos homens. Ou seja, essa filantropia, um preocupado com o outro, e a ciência, o conhecimento. Em toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Veja bem, em toda parte, seja na alimentação, seja no conforto, seja nas comunicações, seja no transporte, seja, não sei se já falei da alimentação, da saúde, tudo. Então, a ciência está contribuindo para isso. Pode-se dizer que já alcançou a perfeição? Certamente que não. Mas o que já foi feito dá a medida do que podemos fazer com perseverança se o homem é bastante sábio para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de progredir. Então, o que nós já vivemos até agora, se nós projetamos daqui para frente, nós temos um futuro fantástico, maravilhoso. Esse bem-estar vai ser crescente cada vez mais. Agora, vamos ver como é que nós vamos estar tratando disso. De que forma? De forma egoística ou de forma, como ele falou, filantrópica, científica, né? Usando a ciência, usando os nossos valores para poder espalhar isso. A questão 708, não há situações em que os meios de sobrevivência não dependam de maneira alguma da vontade do homem e a privação daquilo que mais necessita seja uma consequência da força mesma das coisas, ou seja, vai ter coisa que não depende do homem, né? Mas sim, assim, não vai ser possível ele fazer, porque aquilo
Não vai ser ele que vai ter a solução. Aí os espíritos falam, isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual ele sabia de antemão que viria a estar exposto. Então, quando nós temos alguma prova realmente dura, difícil, nós não viemos assim inocentes disso. Nós devemos saber que vamos passar por isso. Então, como por exemplo a situação que a gente passa hoje, para nós, eu diria que é até um privilégio estar passando por isso. Contribuir no momento onde a humanidade está passando por uma dificuldade muito grande. Então, nós somos parte da solução de tudo isso, ou pelo menos da passagem desse momento de grande dificuldade da Terra. Aí ele continua: seu mérito, então, consiste em se submeter à vontade de Deus, desde que a sua inteligência não lhe fornece nenhum meio para sair da dificuldade. Quando a coisa chegou num ponto onde realmente ele não consegue, ele não tem inteligência para isso, ele não tem competência para isso, não consegue meio nenhum para sair dessa dificuldade, então ele se submete à vontade de Deus. Ou seja, ele, não vou dizer que ele deixa de lutar, mas ele não vai culpar ninguém, não vai culpar Deus, não vai, e vai aceitar aquilo que tiver que passar. Se a morte vier buscá-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, compreendendo que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode lhe ocasionar a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, se chegou o momento de ele desencarnar, qualquer que seja a fase da vida que ele esteja, porque ele não consegue, ele chegou no limite dele, não consegue ultrapassar aquilo, então é a libertação para ele. Então acabou, a experiência dele acabou. Nossa, mas você está sendo muito duro, está sendo muito rígido, está sendo insensível. Não, é uma realidade. Vamos pensar de forma realmente bastante, assim, como é que eu diria? Bastante clara, né? Porque nós, cedo ou tarde, deveremos retornar ao plano espiritual. Então, nós estamos aqui por uma necessidade de aprendizado e tem momento que pode chegar e nós não termos condição. Nós, o parte da humanidade, não temos condição de sair da situação. E aí a gente desencarna, mas sem desespero, sem nada disso, né? De forma resignada. A questão 709, lembrando que nós vamos até a 714, tá? Só para ter uma ideia de em que pé que nós estamos aí. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se teve crime, não precisou atenuar a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Então, olha só o que ele está perguntando. Se chegar um momento, estamos num lugar, precisa agora continuar se alimentando, e aí aqueles que estão mais fraquinhos lá vão servir de refeição para aqueles que estão um pouco mais fortes, né? Tem crime aí? Isso aí está certo? Né? Não está assim, utilizando o instinto da conservação? Aí os espíritos falaram, já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, esse do canibalismo, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Ou seja, morremos de fome, mas nada justifica matar alguém para consumir essa pessoa, né, como forma de alimento. 710. Nos mundos de organização mais apurada, os seres vivos têm necessidade de se alimentar? O que ele quer dizer com isso? Aqueles que reencarnam em mundos melhores que o nosso, mais evoluídos que o nosso, estamos falando de encarnados, né? Esses seres têm necessidade de se alimentar? Esses encarnados nesses mundos precisam de alimento?
Aí os espíritos falam, tem, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Então, cada um tem a sua necessidade. E ele explica, tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os grosseiros estômagos de vocês. Ou seja, o alimento deles não serve para a gente. É muito incompleto para a gente. Ele se refere a grosseiros estômagos, ou seja, nós precisamos ainda de alimento muito mais materializados, muito mais pesados, né? Assim como o deles não poderiam digerir os seus alimentos, o estômago deles não poderiam aceitar o nosso. Então, para cada mundo, para cada situação espiritual de encarnados, nós estamos falando, tá? Há uma necessidade, no caso de alimentação, apropriado para o nível do espírito que ali está encarnado, para aquele tipo de corpo. Então, tudo ali tem a ver com o mundo que eles estão vivendo, assim como tudo aqui tem a ver com o mundo que nós vivemos. Então, hoje, as necessidades nossas são as atuais. No futuro, nós vamos ter necessidades diferentes dessas, muito mais sutis. Percebem como a gente evolui, como a gente vai crescendo, como a gente vai se transformando? Então, hoje, quando se trata de meios de conservação, nós entendemos que as necessidades nossas são como são hoje. Mas, num mundo mais elaborado, melhorado, nós vamos ter outras necessidades. A 711. O uso dos bens na terra é um direito de todos os homens? Quer dizer, nós podemos usar tudo aqui, é um direito nosso. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Sim, nós precisamos viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, essa necessidade de viver está relacionada com a disponibilidade do que a terra, os bens da terra nos oferecem. Com que finalidade Deus colocou atrativos no gozo dos bens materiais? Então, aí nós já estamos falando das sensações, das paixões, né? E tem um motivo, porque é uma fase da vida da gente. Então, tudo concorre para a nossa evolução. E, nesse caso, não é diferente. Então, esses atrativos nos bens materiais é para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, tudo que está aí para nós, à nossa disposição, não significa que seja que eu deva utilizar. Como é que Paulo fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós selecionamos. Então, é esse experimentar que os Espíritos falam, né? Então, é para cumprir essa missão nossa. Que missão é essa? Do aprimoramento, do aperfeiçoamento, da melhoria. Então, tudo está aí à nossa disposição. Mas será que eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso me afundar em algumas coisas, né? Em excessos? Vai depender da gente, né? Aí, nessa mesma pergunta, mas qual que é o objetivo dessa tentação? Por que provocar o homem? De que serve isso? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, se a gente entra no supermercado e quer comprar tudo, nós estamos para o campo do excesso. Se a gente seleciona o que vai ser o melhor para a gente, nós estamos usando a razão. Então, essa é a tentação que ele fala, né? Então, para desenvolver a razão. Kardec faz uma observação dizendo: se o homem tivesse considerado o uso dos bens da terra somente pela utilidade que eles têm, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer para o cumprimento dos seus desígnios. Olha que coisa! Então, se a gente pega na história os movimentos
que tiveram em termos de busca de aumentar as terras, de conquistar povos, de conquistar outras terras, de cruzar os mares, tudo isso é para cumprimento dos desígnios de Deus. É para a nossa evolução. Pô, mas teve tanta maldade no meio. Era parte disso. Não precisava, mas o homem se utilizou disso. Ah, mas e aquelas violências? Precisava de tudo isso? O homem se utilizou porque ele achou que deveria, que era aquilo que ele usava, né, como fala aqui assim, né, desenvolver-lhe a razão. Então, esse é o objetivo nosso, porque através da razão nós vamos melhorando a nossa condição moral. Mas pelo que possa representar esse atrativo, quis, por outro lado, prová-lo por meio da tentação que o arrasta para o abuso do qual sua razão deve defendê-lo. Então, a barreira, o limite, né, para as atitudes nossas, é a razão. Isso que vai nos defender dos excessos, dos comportamentos. E isso, até agora, nós não utilizamos muito disso. Nós não usamos a razão. Aliás, nem hoje a gente usa direito à razão. Pode ver. A gente pega um médico, por exemplo, que conhece muito bem o comportamento do corpo humano e ele se entrega a alguns excessos. Sedentarismo, a comer de forma desregrada, a alguns vícios, fumar, beber, talvez se drogar. Então, ninguém melhor que o médico para saber do corpo humano. E, no entanto, ele, nesse momento, não estou falando de todos os médicos, vocês entendem o que eu quero dizer, estou dando um exemplo. Então, apesar de todo esse conhecimento, ele não usa da razão para que possa se segurar nessa tentação, nessa provocação de ultrapassar os limites. Então, esse é um exemplo, mas nós podemos pegar muitos exemplos de comportamentos. E aí a Terra chega, a humanidade, não a Terra, né? Mas a humanidade chega onde chegou. E agora a gente precisa fazer o caminho de volta, cada vez mais usar essa razão, para que a gente possa, como ele fala assim, defender a nós, né? Defender-nos. E aí, o penúltimo slide, a natureza traçou limites aos prazeres? Traçou para lhes indicar o limite do necessário, mas pelos seus excessos, vocês chegam à fartura e punem a si mesmos. Muitas vezes eu penso assim, né? Puxa vida, a gente, se for pensar bem, a escassez mesmo, fome, né? É um grande mal. Mas o excesso, a disponibilidade de comida também é mal, porque a gente não tem controle. Quer dizer, não que isso seja mal, mas o nosso comportamento é esse. Então, tanto um lado quanto o outro é prejudicial para a gente. Por isso que ele fala aqui, mas pelos seus excessos vocês chegam à fartura e punem a si mesmos. Então, quanto mais a gente tem a fartura, mais a gente acha que está buscando qualidades e coisas assim que realmente sejam importantes para a gente, e não é isso. Então, quando se trata de gozos dos bens terrenos, é isso, é saber aproveitar. Né? Que se deve pensar do homem que procura o requinte dos prazeres nos excessos de todo gênero? Pobre criatura, é mais digna de lástima do que de inveja, pois está bem perto da morte. Aí ele fala, mas perto da morte física ou moral? Das duas. Eu me lembro uma vez que tinha estou falando de excesso, tá? Então, vocês imaginem, só para ilustrar, eu tinha conhecimento de um laboratório que analisava produto para certificar. E ele tinha uma importação que ele deveria analisar. Eu conhecia o dono do laboratório, por isso eu conhecia a história. E era uma bebida exclusiva
era um licor, alguma coisa assim, que tinha, numa suspensão, tinha microfolhas de ouro. Então, vocês imaginem a pessoa. Qual que é a vantagem de ter, de consumir ouro? Né? Alguém conhece? Sim, o ouro é um metal. O metal, do jeito que ele entra no nosso organismo, ele sai. Né? Então, nós não temos capacidade de digerir o metal. Então, aquela bebida tinha esse requinte de prazer, né? Que tinha ouro em suspensão, folhas de ouro assim. Né? Então, inclusive, era algo muito bem guardado, tinha todo esse cuidado, e ele tinha que dar avalizar, né, se realmente tinha ouro na quantidade que tinha. Então, o laboratório dava o certificado de que aquele produto estava vendendo o que estava prometendo. Então, para ilustrar, né, esse ponto do nosso estudo, né? Então, pobre criatura que tem a busca pelo requinte dos prazeres, nos excessos, né? É mais digna de lástima do que de inveja, pois está bem perto da morte, porque ele vai atrás realmente daquilo que satisfaz o prazer momentâneo, né? Não está atrás da felicidade, que são coisas distintas, ele está atrás do prazer. E Kardec finalmente faz um comentário sobre isso. O homem que procura o requinte do gozo nos excessos de todo gênero coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfaz a sua necessidade. Então, o bruto, ele está se referindo, por exemplo, a um animal. Né? O animal, quando está satisfeito, ele para e pronto. Né? Ele não vai matando por requinte de maldade, não. Ele busca na natureza o que ele precisa. O animal está pastando ali e tal, está satisfeito, ele para. Então, é isso que ele está se refazendo. Então, nós, quando ultrapassamos, né, os nossos limites, né, e caímos nos excessos, nós estamos abaixo desses que tiram da natureza só o essencial. Recusa da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior dominação ele confere à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. A gente sempre fala que a característica, gente que eu digo, né, estudando aqui Kardec, né, ele fala que a nossa, o nível espiritual ele está relacionado com a predominância do que é material e o espiritual. Então, a predominância do espiritual sobre o material dá uma qualidade moral mais elevada. E o contrário, ou seja, quando o material sobrepuja o espiritual, ele está inferior, ele é inferiorizado, ele está num nível inferior, moralmente falando, em relação ao primeiro. Então, e é isso que ele está falando. Então, essa natureza espiritual. Né? Então, o animal sobre o espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo, a transgressão da lei de Deus. Então, a lei de Deus é o nosso guia, é o nosso roteiro. Se a gente sai fora disso, transgride essa lei, então certamente que nós estamos trazendo para a gente a consequência, né, desse abuso, né, qualquer que seja ele. Então, esse foi o nosso estudo. Na próxima, nós vamos dar continuidade à lei de conservação, que vai ser das 715 às 727, essas questões aí, né? Sim, Nedina, pode falar. Desculpa, me enganei, é Inês. Eu vi que ficou o quadrinho ativo da Nedina, mas é você, Inês. Pode falar.
Bom, Luiz, eu acho que de todos os estudos, esse foi o que mais me deprimiu, porque a lei da conservação, eu acho que os últimos 18 meses a gente tem provado de que a nossa evolução moral e espiritual ainda está muito pequena, porque quando tudo começou, né, a primeira reação foi todo mundo ir para o mercado e comprar tudo, precisando ou não. Eu, culpada, comprei coisas desnecessárias. Graças a Deus eu tinha o poder monetário e as pessoas que não tinham, né? Então, assim, é uma lei, é da lei da conservação, mas foi uma coisa muito instintiva e muito, assim, inconsciente, ainda muito animalesca. Porque até hoje eu tenho comida aqui na minha casa que está vencendo, que eu não vou comer. E quantas pessoas não tiveram acesso, porque eles não tinham como comprar e não têm até hoje. E a gente vive isso, né? Assim, qualquer crise agora da gasolina. E o que que isso causou? Causou um aumento enorme, né, nos preços, porque as pessoas compraram tudo que tinha, então faltou. Aí aquele que tinha menos poder de aquisição ficou mais preso ainda, né? Porque ficou com menos condição de comprar alguma coisa. Então, assim, essa me foi uma lição assim muito, foi um tapa na cara de luva, porque eu aqui me achando a caminho, né? Mas infelizmente, quando chega nessa lei da conservação, a gente ainda é muito animal, muito instintivo. Eu me lembro, eu estava assistindo um documentário, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, e o senhor, ele sobreviveu, e ele explicou que no campo de concentração, os nazistas podiam fazer qualquer coisa menos estuprar ou ter algum relacionamento com os que estavam no campo de concentração, né? Porque não eram só os judeus, tinha várias outras raças. E ele falou que quando acontecia alguma coisa, eles tiravam o boné, né? Eles usavam a boinazinha, e no dia seguinte, o guarda passava e quem não tinha aquele bonezinho morria. E ele era abusado sexualmente por um dos guardas. E o guarda tirou o boné dele. Então, o instinto de conservação dele foi de pegar o boné do vizinho, né, do que estava da cama ao lado, dormindo. Moral da história, ele sobreviveu e o outro morreu. E ele disse que ele trouxe isso assim para o resto da vida, aquela angústia e aquele arrependimento, né? Que naquele momento um instinto de sobrevivência, ele, uma pessoa inocente, mas o instinto de conservação foi o que fez com que ele agisse. Então, assim, é mais um instinto. Acho que nessa hora a gente o raciocínio não, né? E aí vem essa aí também de, acho que a gente ainda falta muito assim, a gente não entende qual a vontade de Deus. Acho que a gente põe muito a nossa vontade como a vontade de Deus, porque assim, na verdade, igual você falando, eu caí na real de que eu não faço a mínima ideia do que é a vontade de Deus, né? Porque na minha opinião, a vontade de Deus é que eu seja uma pessoa boa, que eu seja uma boa mãe, que eu seja uma boa esposa, que eu seja uma boa vizinha e que eu evolua. Mas eu acredito que a vontade dele é muito maior que isso, muito além da nossa capacidade de entender. E aí foi assim, foi uma lição muito boa, muito bonita, mas me deprimiu. A Verinha levantou a mão, mas antes, se me permite, Verinha, eu queria fazer dois comentários em cima do que você falou. Começar pelo segundo aí, né, que você falou do documentário que você assistiu. Isso é tão lógico, ele é o equivalente ao que a gente acabou de ver, de alguém se alimentar do outro, porque não deixa de ser, né? A pessoa é a conservação. Tá? É outra atitude, é outra coisa, tal, mas se encaixaria, ou se encaixa perfeitamente no que nós vimos aí. E o arrependimento, isso dele trazer até os dias de hoje, né? Essa atitude que ele não concordou,
estava dentro dele, inerente nele, que não era a coisa certa. Ele fez num desespero e tal, mas... Né? E outra, ele seguiria sendo abusado. Isso que, né, ainda... Você vê que o apego à vida é uma coisa que realmente... esse instinto de conservação é dos vivos, é das pessoas, né? Não importa o nível que elas se encontram, sejam plantas, sejam animais, sejam seres humanos, né? Então, há uma concorrência, há um esforço de prevalecer. A planta, ela vem na busca do sol, nem que para isso ela abafe outra, né? Mate a outra sem luz, né? E vai. Então, isso enfim. Agora, a outra coisa que você falou, eu queria comentar de uma forma um pouquinho diferente. Eu gostaria de que o que nós comentamos, que não seja uma coisa assim, vou usar a expressão sua, que foi um tapa na cara, né? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: nós estamos falando de coisas hoje que talvez não fosse preocupação da gente ontem, uns dias atrás. E a gente consegue, através disso, fortalecer a nossa necessidade de uma conduta diferente. Então, é como se nós estamos tirando debaixo do tapete, sabe? Aquilo que a gente precisa corrigir, melhorar, né? Então, eu estou vendo o que nós estamos falando aqui agora, um pouco diferente da forma que você falou, Inês. Estou vendo como uma oportunidade de, sabe, pensar a respeito, de poder já plantar em nós essa semente que talvez a gente nunca se preocupou em plantar. Então, as leis divinas, elas são extremamente importantes para a gente. Eu vou repetir o que eu falei numa outra sessão de estudo. Eu não tinha muita paixão eu não achava assim, sabe? Mas quando eu comecei a perceber, nem sei explicar direito o que eu não achava ou o que achava, tá? Mas quando eu comecei a perceber a importância dela, o que tinha por trás de tudo aquilo, eu comecei a entender Deus como sendo aquele criador também das leis, das regras, e não sendo aquele que fica apontando o dedo. Para mim foi um crescimento quando eu comecei a entender um pouco melhor as leis naturais. E quando a gente estuda, como estamos estudando agora, essa lei especificamente, que nem fomos até o fim, né? Mas a lei da conservação, poderia ser qualquer outra. Tal. Aliás, é isso, cada uma delas. Nós estamos tendo a oportunidade de reavaliar. Como é que tinha aquela propaganda, né? Reavaliar nossos conceitos, né? Alguma coisa assim que era propaganda no Brasil. Está na hora de reavaliar, né? De reavaliar os conceitos. Então, é isso. Então, eu vejo nessa oportunidade. Agora sim, velhinha, desculpa, eu falei na sua vez aí. Um comentário em cima do que você falou, Inês, depois eu vou falar de uma outra coisa, uma vivência minha também. O estudo dessas leis é um resumo daquilo que o Bicho Vaz falou. O estudo dessas leis, elas estão nos mostrando um novo caminhar que nós precisamos tomar, né? E é isso que vem a esse momento em nossas vidas. Mostrar para nós que nós precisamos nos transformar, né? E aonde a gente vai buscar essa transformação, o que é certo, o que é errado? São nas leis de Deus, nas leis naturais, né? Então, nós realmente temos que vê-las, assim, como uma coisa que veio para nos instruir como encontrar um novo caminho. E nós percebemos que, estudando mais essas leis, daqui para frente, vocês vão notar isso, o quanto nós agimos, nós estamos achando que estamos agindo bem, né, corretamente, mas existe uma forma certa de caminhar. E nós vamos agora aprender como realmente caminhar. Mas acho que nós precisamos ir em busca de vivenciar essas leis, o que é muito difícil. E pior do que isso que você está falando aí, sabe, Inês? Que você falou, né, que você não está se sentindo bem, essas coisas, porque, né?
aquela busca desenfreada pela comida. Isso é um instinto de conservação mesmo. Mas, quando nós vivenciamos essa falta de alimentos, falta de outras coisas, e eu vou dar um exemplo assim, mais ou menos por cima, não foi bem o que eu vivenciei, mas para vocês, né, eu vou dar um exemplo aí. Por exemplo, a gente comprava, antes da pandemia, a gente comprava o queijo, e se o queijo estava gostoso, a gente comia ele em 2 dias, né? Nunca pensávamos em, desculpa, o problema foi eu. Nunca pensava, poxa, está tão gostoso, vamos guardar um pouquinho, vamos comer o necessário, né? Tá. Aí, Inês, quando chegou a pandemia, a gente continuou comprando aquilo que a gente gostava, tal, mas já diminuindo a quantidade de comer no dia a dia, porque era possível que eu fosse no supermercado e não encontrasse aquele queijo que eu gostava. Eu estou falando queijo, mas tem muitas outras coisas. E o meu exemplo não é em cima do queijo, tá? Bom, mas tudo bem. Aí tudo passou, tudo se normalizou. E aonde eu vou tem o tal do queijo, não tem mais problema nenhum. E aí eu me peguei um dia desse comendo a mesma quantidade que antes. E eu percebi que eu não precisava comer a mesma quantidade que antes, que até me faz mal. Percebe? Eu acho que isso é pior ainda, porque não é instinto de conservação, muito pelo contrário. Eu estou, eu estou assim buscando uma má conduta para a minha saúde, né? Então, quando eu comecei a estudar essas leis aí firmes, né? E a consciência está batendo, né? Eu acho que isso é importante em nós, ver essas leis como que elas estão nos mostrando realmente um novo caminhar. E isso é muito bom, né? É muito bom mesmo. E é uma grande verdade, nós ainda estamos a caminho de agir como um espírito elevado, né? Porque nós não somos. Então, nós vamos ainda devagar, devagar, né? Eu vou falar para você uma coisa, viu? Eu ainda tenho vontade de comer aquele queijo como eu comia antes, mas agora eu estou devagarzinho. Às vezes não dá, eu pego um pedação, né? Você vê como é que é? É assim, né? É o aprendizado. E o mais... O que eu acho muito bonito nesse aprendizado é que é o nosso dia a dia, não são coisas enormes, porque é através das pequenas coisas, no exercício das pequenas ações, que nós vamos conseguir as grandes, né? Isso é importante. E é o que eu queria dizer. É uma lei, né, muito bonita, muito... Para mim, até agora, acho que foi a que mais conectou, assim, com o meu momento atual, com tudo, entendeu? Igual o exemplo de se algo acontecesse, eu me sacrificaria, ou eu, até onde, né, o meu instinto de sobrevivência, eu peço a Deus, né, que eu me sacrifique, porque foi o que Jesus fez, né? Ele escolheu o sacrifício, ele se deu, se entregou. Esse foi o instinto de sobrevivência dele, foi de fazer a verdadeira vontade de Deus. Ele, sim, foi o único que acho que aqui na Terra realmente conheceu a verdadeira vontade de Deus. Então... Sim, a gente poderia estar falando muito sobre isso, né? Muita coisa, né? Um dia a gente chega na condição de Jesus, né? Mas nós não podemos vestir um santo desvestindo o outro, né? Também tem tudo isso para pensar. A gente pode dividir, uma série de coisas, né? É como é que diz Ana Paula, vamos filosofar bastante, né? E não é verdade, Ana Paula?
Eu queria tirar um peso um pouco do que a Inês, deixar a Inês um pouquinho mais leve, porque a gente está aprendendo aqui, né? Eu acho que a lei da conservação, como todas as outras leis, é para chamar atenção, principalmente para a gente não naturalizar as coisas, né? E infelizmente, a nossa sociedade, como um todo, já naturalizou muita coisa, né? É normal ver pessoas na rua, é normal ver pessoas pedindo na rua, é normal essa disparidade entre classes sociais que cada vez está aumentando mais. Eu acho que essa pandemia, ela tirou muita coisa debaixo do tapete, né? Ela mostrou muita coisa que a lei da conservação vai dizer, né? Olha o que a gente está fazendo com o meio ambiente, a gente está trancado hoje dentro de casa porque uma parte da população chinesa não tem condições de saneamento básico, né? Como que esse vírus escapou? Ele escapou por falta de saneamento básico, né? Uma coisa tão simples, né? Que é lavar as mãos e higienizar o local onde você vai matar um animal, coisas assim que é simples, né? Você não mata o animal no local da venda, né? Todas essas coisas que para algumas sociedades já é norma, para outras ainda não é. E a gente está no mesmo planeta, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a se questionar. Será que está certo a gente viver dessa forma? Será que está certo eu naturalizar isso? Eu tenho meios de mudar isso? Não, né? Eu não estou nas posições chaves do mundo onde eu posso mudar isso, mas eu posso verbalizar, porque a gente não pode naturalizar. É por naturalizar isso que a gente está nessa situação que a gente está hoje, né? Eu tenho que ensinar, de certa forma, passar para frente o conhecimento que eu estou adquirindo aqui. Mas a gente não vai acertar em tudo, sabe, Inês? Eu acho, graças a Deus, eu nunca tive numa situação onde eu tive que lutar por comida, sabe? Eu não sei como eu vou me comportar nessa situação. Eu nunca passei fome na minha vida, eu nem sei o que é passar fome. Então, são coisas assim que me fogem. Então, eu não posso ficar aqui prometer e falar assim, ó, porque eu tô lendo o Evangelho, eu vou conseguir. Mas, com certeza, eu já devo ter passado por isso em outra reencarnação também. Não acho que não tenha acontecido isso ainda. Mas sempre vai haver a prova na hora que eu... Então, nas pequenas coisas que eu me lembro, nas coisas que não me fazem falta, então eu tento colocar em prática, né? Por exemplo, tem a última bolacha do pacote. Aí a outra pessoa quer, mas eu também quero. Aí o que eu faço? Eu me forço, dou a bolacha, né? É um exemplo meio bobo, mas é nessas coisas que a gente vai, sabe? Eu olho às vezes no meu guarda-roupa, eu vejo umas roupas que eu já não uso há um bom tempo, mas eu gostei tanto quando eu comprei essa roupa. Ana Paula, você não tem que gostar da roupa. Tipo, passa para outra pessoa que precisa usar. Então são essas coisas pequenininhas que parecem, né, pequenininhas, mas é que vão ensinando a gente a fazer as grandes, é o que eu espero, né? Que na hora da grande coisa eu saiba agir da mesma forma que essas pequenininhas. Mas a gente está aprendendo. Mundo de provas e expiações, né? Eu acho que você foi muito feliz em lembrar isso. Sabe, realmente a gente não podemos perder a oportunidade. Se puder aproveitar, melhor. Mas também a gente não precisa se martirizar se não conseguiu. Porque nós temos também nossas limitações e teremos mais oportunidades, e teremos sempre oportunidades. Então, realmente é isso, mesmo. E isso de tirar, né, tá tudo escondido embaixo do tapete. Quanta coisa a gente não está vendo aí que precisa. E nós vamos precisar aprender a caminhar todo mundo no mesmo sentido. A humanidade vai ter que aprender isso. E aquele que sabe mais vai ter que realmente ensinar o que sabe menos. Aquele que consegue produzir ou pode fazer alguma coisa, ele vai ter que ensinar o outro também. Por quê? Para as oportunidades serem, assim, niveladas. Que hoje as oportunidades estão muito... pende mais para um lado que para o outro, né? Então, e a consequência disso é essa disparidade que a gente vê, realmente. Mas lembrar... Desculpa, pode falar, Inês. Porque no meu caso, acho que é mais uma vergonha íntima, entendeu?
de se achar assim, já tô, já é aquela coisa do ego, né? Tipo assim, já estou a caminho, aí você vai ver nada a ver, entendeu? Ainda estou muito longe e eu sempre pensei também uma coisa assim. Eu sempre pensei, se acontecesse alguma coisa, eu seria a guerreira que luta e morre em pró a causa, ou eu seria a covarde que vive para contar a história? E eu sempre achei que eu ia ser a guerreira, porque eu tenho uma certa personalidade que é bem forte, mas eu já passei por um caso, foi um tiroteio que teve aqui onde eu trabalhava. E eu, nesse dia, descobri que, na verdade, eu vou ser a covarde que vai esconder para depois contar a história. Eu não vou sair de perto, peito aberto e ser a Marte. Eu vou ser que vou ficar ali guardadinha para depois poder contar a Não, história. Então, assim, é só uma reflexão a respeito do meu crescimento pessoal e da minha reforma íntima e do meu relacionamento com Deus, que às vezes eu acho que eu sei o que é a vontade dele. A vontade dele é que, igual eu falei, seja uma boa isso, uma boa aquilo, mas isso é muito humano, né? Eu acho que a vontade dele vai além. Então, assim, não é uma coisa, é mais uma vergonha íntima mesmo, principalmente quando eu me lembro exatamente 18 meses atrás, quando começou a euforia da pandemia, e eu saí em tudo que é supermercado comprando papel toalha, é ridículo, né? Porque, tipo assim, papel toalha, papel higiênico, para quem não tem o que comer, vai comer papel. Então, assim, é mais vergonha íntima do que, do que qualquer outra coisa. eu, assim, eu acho que tem muitas coisas aí para falar, né? A gente não segue um único caminho, a gente tem uma mania, né? Não sei, assim, a gente pode ir até o fundo do ensino pedagógico, de tudo que a gente aprende, que a gente tem um caminho, né? Que tudo é linear na vida, né? E não é bem assim, a gente não tem só um caminho a percorrer, a gente tem vários caminhos que a gente vai percorrendo, né? Às vezes eles estão em paralelo, às vezes eles dão uma volta no mesmo ponto. Não é uma coisa assim simples, né? No sentido linear das coisas. Elas são simples no sentido que a gente precisa aplicar poucas coisas, né? A gente precisa fazer o bem, mas não que elas não tenham as suas dificuldades. Então, a gente, na medida que tem eu sou péssima, né, nesses negócios de ditado, então tem aquela coisa que Deus dá o frio de acordo com o cobertor, dá o cobertor de acordo com o frio, alguma coisa assim. É mais ou menos isso, né? A prova não vai vir para... Ela não aparece para a gente se a gente não tem capacidade, né, de lidar com ela. Até no sábado a gente estava comentando isso também, né? Que a gente tem uma força dentro de nós que a gente não sabe. Só que essa força ela só existe quando existe um motivo também para que ela se apareça, né? Então, eu acho que o medo às vezes faz a gente tomar essas atitudes que nem você estava falando, mas o medo é normal. A gente estava vivendo uma situação que não tinha precedente. As únicas pessoas que viveram essa situação foi há 100 anos atrás, que não estão mais vivas, né? Tirando aquele senhor lá da Inglaterra. Ele não estava mais, né? Ele estava ainda encarnado, né? Mas tirando ele, ninguém vivenciou aquela pandemia anterior. Então, como que a gente sabe? Alguns aqui conviveram na epidemia da AIDS. Eu era criança ainda, mas tinham pessoas que não sentavam nem no banco do ônibus, né? Ficava com medo, não dava a mão. É normal, são coisas normais. Mas eu acho que o ponto principal e o que eu tinha lembrado era do trabalho voluntário, da importância do trabalho voluntário. Porque é lá que a gente começa a treinar essas coisas. É lá que a gente começa a perder os nossos medos. É lá que a gente começa a colocar tudo isso aqui que a gente está fazendo em prática. Para quando acontecer essas situações, a gente falar assim, ó, peraí, não está dizendo que Deus provém tudo a nós? Que a gente não precisa duvidar de certas coisas, do nosso íntimo a gente não precisa duvidar? Então, peraí, né? Vou dar um passo para trás no meu medo. Mas, de novo, né?
A gente está aqui conversando, né? Muito mais simples falando. O problema é na hora do vamos ver, né? Mas é isso que eu pensei. Tudo bem. Mais uma noite que a gente vai fechar a nossa live e pensar muito. Acho que a Maria Leide queria falar alguma coisa, não sei. Mas era logo depois da Inês. Inês, eu, quando começou a pandemia, eu moro só, né? Aí eu chegava no supermercado e disse, meu Deus, enlouqueceu todo mundo, está levando papel higiênico, então essa pandemia da diarreia, o que é isso? Eu fiquei. Aí, quando eu chegava no departamento do papel toalha, também eu digo: a diarreia é muito violenta, porque vai precisar de papel toalha. Eu não entrei nessa vibe, como diz vocês jovens, entendeu? Eu disse: gente, isso é uma loucura, o povo está enlouquecido. Eu fiz o meu supermercado normal, entende? Então, mas a coisa ficou assim, aí minhas amigas faziam, olha, leva tudo para casa. Eu digo, olha, primeiro, eu não tenho nem espaço, porque meu armário é muito pequeno. Segundo, eu não vou morrer de fome, não é possível, porque enquanto tiver água, eu vou tomando água e ninguém morre de fome. Então, eu não entrei nessa loucura, não. Sinceramente, eu não entrei, sabe? E voltando ao assunto também que o Luiz falou lá atrás, sobre a gente consumir coisas de países que usam a mão de obra escrava, então há mais 100 anos, viu, Luiz? Porque o mundo está empestado de China. Made in China está no mundo inteiro, não é? E a gente sabe que aquilo é mão de obra escrava, não é? Então, gente, é como você diz, Verinha, mais uma noite para pensar muito, agradecer, pedir perdão e vamos que vamos, né? E aprendendo sempre. E aprendendo sempre. Tudo bem. Bom, se ninguém tiver nenhuma observação, um comentário, a gente pode fazer a prece final, mas ainda tem tempo. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu posso falar, pai? Claro, claro que sim. É só um comentário a respeito do que vocês estão falando, que eu me sinto muito assim, representado também no meio da conversa também, principalmente para a Inês. Eu queria dizer assim, se vale também o meu conselho, Inês, praticamente todos os livros espíritas que eu leio e todos os cursos que a gente faz, desde que eu nasci, desde que eu me conheço por espírita, né, assim, estudioso, né, de estudar e ler e tal, falam assim, ó, o caminho é esse. O que você tem que fazer é isso. O certo é isso. Jesus agiu assim quando veio e fez. Veio outras pessoas também, depois dele, até antes dele, e que nortearam o caminho a seguir, né? Então, a literatura espírita é vasta e fala muito a respeito disso. E os cursos que a gente faz também, então, sempre norteio, né? E o Livro dos Espíritos, o Evangelho, tal, questões e pergunta e resposta. Muito raramente, muito raramente, algum livro espírita vai levantar para você e falar assim, ó, se você não conseguir, calma, tenha calma. Então, eu coloquei para mim, honestamente, para não ficar me imolando, sabe, para não ficar assim o tempo todo me achando assim o perdedor, o que já tem o convite para o purgatório, ou que já tem o convite para o umbral daqui, porque você não está seguindo Jesus, não está pegando sua cruz e seguindo Jesus, né? Eu cansei, honestamente, eu vou ser muito sincero, eu cansei de terminar livros, fechar e me submeter a meu próprio julgamento negativo nesse sentido. Então, assim, Inês, eu estou sendo sincero porque eu também não consigo, assim como quem falou anteriormente aí falou a mesma coisa, eu também sou mais um que levanta a mão e falo, eu também não sou perfeito e também não vou
saber te dizer qual vai ser a minha reação, dependendo das circunstâncias, tá? Eu não vou saber dizer também. Mas eu tenho razoável certeza de que em muitas circunstâncias muito difíceis, e nem tão difíceis assim, eu vou envergonhar muita gente, e a mim mesmo também, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, a gente faz o curso, os espíritos falam, muitas vezes de forma dura, de forma direta. Então, assim, vocês sabem o que tem que fazer. O certo é isso. Mas eu acho que é importante a gente lembrar também, porque não tem livro espírita dizendo assim, ó, Jesus, quando estava como nós, agiu assim. Quando passou pelo estágio em que nós estamos, caiu, sofreu, errou. Não tem nenhum livro escrito assim, ó, Jesus errou tal coisa, tal, né, em tal encarnação. Isso não existe, tá? Então, é muito fácil, pelo menos para mim, eu vejo que a gente cai muito facilmente no engodo, no erro, de ver a perfeição e pegar uma régua e distanciar. Eu falo assim, a perfeição está lá, e eu não consigo nem mensurar, eu só sei saber aonde eu estou. E está muito aquém, muito longe. Isso chateia, isso dá vazão à sua fala, Inês, que muitas vezes foi a minha também, sabe? Só que hoje, honestamente, eu sei que vai demorar, mas se vale realmente, mais uma vez, a minha palavra, que assim, cara, estamos todos no mesmo barco, sabe? E um dia a gente vai chegar. Eu acho que olhar para cima sempre suas lições e ver assim, pô, veja bem, sabe? Pô, olha só o que você tem que fazer e olha só o lugar que você está. E ficar se xixicotando e ficar se molando também não vai ajudar muito, não. Pelo menos nunca me ajudou. Entendeu? Então é só isso que eu queria falar. Mas viu, Rafa, se você já está numa reunião como essa, buscando estudar, buscando aprender, já é um grande avanço. Eu acho que você fazendo ou não, seguindo ou não, não é o momento ainda, porque você talvez, sabe, tô falando assim, né? Podia ser eu também falando a mesma coisa, nós, né? Não tem as forças, né, de aproveitar essa oportunidade e seguir dessa maneira. Como a Ana Paula falou, tem muitos caminhos, né? E a gente está sempre aprendendo. Então, para mim, esse momento que nós estamos aqui reunidos, ele já tem um valor enorme para a gente. Nós já estamos juntando material, sabe? Nós estamos nos preparando para que a gente possa ter realmente um final feliz, né? A Daniele tem uma observação. Pode falar, Daniele. Que a gente se culpa por muitas coisas e se esquece que Deus nos conhece assim como nós somos. Ele sabe e entende as nossas limitações. E dentro de toda a literatura espírita, nós temos sim a métrica, né? O modelo. Mas ele sabe e ele não espera de nós o acerto imediato. Porque ele sabe que nós ainda não temos condições para isso. Mas ele espera, sim, que a gente se esforce dentro da nossa condição de hoje, né? Porque se a gente olhar para trás, eu tenho certeza que cada um aqui nessa sala já se melhorou em algum ponto, né? Nós temos que trabalhar com o alto amor, né? De nos acolher assim como nós somos. Erramos todo o tempo, mas Deus não deixa de nos amar por isso, porque Ele sabe, né, que conseguiremos sim em algum momento. Então é só isso que eu queria falar, para a gente se acolher com menos culpa, né? Porque Deus não nos culpa, Ele entende a nossa posição ainda de aprendizes. É isso que nós somos, todos nós. Eu acho que tudo que foi falado hoje, realmente, nós vamos pensar a noite inteira, tá?
Uma noite vai ser pouca. Mas tem duas palavrinhas que eu acho muito importante, e ela é o título de uma mensagem no Fonte Viva, no livro Fonte Viva, que eu não sei o número e tal, mas o tema daquela mensagem, a mensagem em si eu nem lembro, mas o título, ela marcou muito em minha vida, marcou muito mesmo, primeira vez que eu li. O nome é Persistência e Constância. Ou é constância e persistência, uma coisa assim. Então, eu acho que o importante hoje para nós é que nós estamos tendo esse conhecimento, nós estamos persistindo em conhecer mais, né? Em adquirir mais conhecimento, e a constância de continuar querendo isso. O fato de nós querermos chegar lá já é uma coisa muito forte, porque se a gente pensar um tempo atrás aí, a gente não observava lei nenhuma, né? Lição nenhuma. Então, isso é muito importante. Posso fazer a prece? Vera, só deixa eu falar só mais uma coisinha, porque duas palavras, uma do Rafael, que foi imolação, e a da Ana Paula, tirar o peso, né? Então, assim, me deu um alívio muito grande, né? Porque eu estava aqui me torturando, igual a Ana Paula falou, não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão rígida para consigo, e o Rafael também, né? Que já admitiu ter passado pelo mesmo barco, já ter se julgado, porque a pior coisa é o nosso julgamento próprio. Então, assim, hoje foi mais do que só uma lição, foi para mim uma terapia, foi uma reunião como se eu tivesse assim com uma família, não diria nem a minha família da terra, porque eu acho que eu não teria a capacidade de me abrir e ouvir, né? E pelo que eu já disse, eu tenho um temperamento muito defensivo e eu acho que às vezes isso eu estou tendo que trabalhar com isso. Então, ouvir essas palavras não, né? Maneira aí, ó, menos peso, não se mole com isso. Então, Ana Paula, Rafael, muito obrigada. Foi assim duas palavras que minha consciência já estou melhor. Bom. Mas eu me senti muito bem, apesar de ter a minha vergonha íntima, foi uma das melhores aulas que até agora eu já tive. Estou muito feliz. Porque a lição começou, ela falou exatamente do aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Isso é parte do aprendizado. Eu só queria... Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que é importante sempre frisar. Quanto mais a gente falar do que a gente passa, dos nossos problemas, mais a gente vai se aproximar. Porque não são os nossos sucessos que nos aproximam, são exatamente os nossos problemas. É por isso que a gente está reencarnado nesse planeta, né? E pegando o que a Vera falou da lição do Fonte Viva, o Kardec define o espírita como aquele que se esforça constantemente, né? E a gente tem reencarnações que, se a gente acertasse numa reencarnação, isso não daria passaporte para a gente não reencarnar mais aqui. Exatamente. Todas as reencarnações são construções que a gente vai fazendo ao longo dessa caminhada. Então, se a gente, como a Daniele falou, se Deus está dando a oportunidade para a gente de reencarnar tantas vezes, o que Ele está esperando de nós? Perfeição? Eu acredito que não, né? Então, sempre lembrar disso, que se o amor, ele é amor, né? Ele não é punição. Desculpa, é porque veio isso daqui na minha cabeça, por isso que eu acabei falando. Mas que bom que você falou isso. Que bom. Bem, muito bom. Acho que a gente pode fazer o encerramento, então. Você vai fazer, velho? Uhum. Eu gostaria de fazer. Se ninguém tem nada contra, né? Tudo bem. É necessário, neste momento, que antes de iniciarmos o nosso encerramento,
é necessário que nós elevemos o nosso pensamento ao nosso querido Mestre, que já está conosco desde que aqui iniciamos essa reunião, através dos mensageiros boníssimos que estão conosco, porque eles estão sempre aqui para nos inspirar no entendimento das lições que vamos estudar. Isso demonstra a bondade de Jesus para conosco, conhecendo ainda que nós somos caminhantes na estrada e ainda temos um longo caminho a percorrer. Ele sabe que nós ainda estamos bem atrás dele, mas ele está lá na frente nos esperando e sabe que nós vamos conseguir de alguma forma. Não importa o caminho que tomarmos, mas nós vamos estar chegando pertinho dele. E os braços dele se estendem para nós, mesmo sabendo a distância que nos separa. Um sol brilhante, uma luz intensa entre ele e nós existe, como um ímã que nos puxa, que nos leva até ele. É com esse agradecimento intenso pelo Mestre Jesus que nos aguarda de mãos abertas, de braços abertos, que nós vamos meditar muito nas lições que hoje recebemos. Vamos esquecer que somos pequeninos, mas vamos lembrar que somos viajantes do tempo. O tempo que nos vai fazer melhores. O tempo que vai nos aproximar do Mestre querido. O tempo que vai, passo a passo, nos levando à felicidade completa. Essa felicidade que nada mais é do que o entendimento da vida, a aceitação das dores, a aceitação das alegrias, porque as alegrias também nos fazem crescer. Mas a aceitação das diferenças do outro, que está tão próximo de nós. A aceitação de que nós não podemos mudar o outro. Ele tem o seu tempo, tanto quanto nós. Mas o Mestre Jesus está lá na frente, esperando por todos nós. Até mesmo aqueles que não estão conosco por algum motivo na noite de hoje. E como sentimos a mão, os braços do Mestre Jesus abertos para nós, eles também estão abertos para todos os nossos companheiros de estudo, os seus familiares, assim como os nossos amigos. Os braços de Jesus estão abertos para os doentes da alma, os doentes do corpo. Porque o amor de Jesus é tão grande que ele envolve todo o nosso planeta, abençoando todo ser vivo que aqui existe. É nessa condição de agradecimento ao querido Mestre que nós pedimos a constância da nossa vontade de continuar. Que ele nos dê forças para que a nossa persistência
fique dentro de nossos corações, querendo encontrá-lo, querendo chegar até ele, para podermos abraçá-lo e sentir a felicidade total. E assim, oxalá nós possamos estar do lado dele, abrindo os braços para os que ainda estão caminhando. Nossos irmãos, que tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir as lições que vamos receber, sempre nesses momentos sublimes em que nos encontramos, em nome de Jesus. Obrigada, querido Mestre, por essa família que nós somos, esta família que não vê diferenças, essa família que, mesmo não sendo a família do sangue, mas que nos sentimos como uma verdadeira família. Que assim seja, Mestre, agora e para todo sempre. Que assim prossigam nossos estudos semanais. Graças a Deus.